Eu quero lhes falar um pouco, pois estamos na ocasião do aniversário desta Igreja Apostólica. E eu quero que todos os prezados ouvintes e irmãos apostólicos possam ver que obra extraordinária o nosso Pai, juntamente com o seu Filho amado Jesus, com Maria Santíssima, fizeram para que a Igreja do nosso Deus fosse restaurada na terra nos dias atuais. No ano de 1954, o trabalho da nossa Igreja Apostólica começou a ser realizado na Rua Tuiuti, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital, com um pequeno grupo de mais ou menos 120 pessoas. Entre elas estava a nossa irmã Rosa, que hoje é o nosso Espírito Consolador, essa Santa de Deus que tantos milagres tem operado no meio daqueles que aceitam a nossa palavra. Junto com a Santa Vó Rosa estavam também o pastor Eurico Matos Coutinho, que depois foi ungido bispo desta Igreja Apostólica, e a missionária Odete Correia Coutinho, sua esposa. Meses depois que o trabalho estava iniciado e que os primeiros milagres Jesus estava começando a operar, ainda sem se manifestar visivelmente a direção da igreja, muitas pessoas começaram a invejar e a querer atrapalhar o trabalho que estava iniciado. E numa noite, a Santa Vó Rosa, em sonho, viu um santo do céu, que foi esclarecido ser Jesus, que lhe mandou avisar o pastor que a igreja corria perigo. E ela, sempre muito corajosa e disposta, perguntou para aquele santo que lhe aparecia: mas qual é o perigo, Senhor? E ele lhe mostrou o perigo e orientou o que ela, juntamente com o pastor Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho, precisavam fazer. Logo que o dia clareou, a Santa Vó Rosa levantou e foi até a casa do pastor e lhe deu o aviso. E descreveu o santo que lhe havia aparecido. E então a missionária Odete disse a ela: esse santo é Jesus. Vamos confiar. E puseram em prática tudo quanto Jesus orientou. E foram vitoriosos. Aquelas criaturas falsas, mentirosas, que estavam querendo atrapalhar o trabalho do início da nossa igreja, foram derrotadas. E então, algum tempo depois, pouco tempo, Jesus então aí apareceu visivelmente a Santa Vó Rosa e disse a ela: a partir de hoje eu vou dirigir a igreja. E vocês três, a nossa irmã Rosa, que hoje é o nosso Santo Espírito Consolador, a missionária Odete Correia Coutinho e o seu esposo, que naquela ocasião era pastor Eurico Matos Coutinho. E com este trabalho, então, que estava começado, Jesus começou a dirigir a igreja, quando ele disse: a partir de hoje, vocês se reúnam, que eu vou dirigir a igreja. E esta direção ia ser feita através dos dons preciosos da Santa Vó Rosa, que naquela ocasião era nossa irmã Rosa, que muito batalhou, muito lutou, porque coube a ela as orientações principais. O dom principal da direção da igreja foi exercido por ela. E através dela, Jesus foi esclarecendo a doutrina, foi revelando a doutrina, foi instituindo uma disciplina importantíssima para a obra da nossa igreja. Jesus, nosso Senhor, usou a Santa Vó Rosa, e à medida que ele ia se revelando a ela, e determinou então que o bispo fosse ungido, bispo da igreja. O pastor Eurico recebeu então a unção de bispo como o presidente desta igreja. E logo a seguir, a missionária Odete como chefe dos obreiros e a Santa Vó Rosa como chefe dos diáconos desta igreja. Eles três se uniram e trabalharam incansavelmente,
de tal forma que Jesus ficava a maior parte do tempo, ele mesmo falou para o bispo e a irmã Odete que muitas vezes que ele ficava a maior parte do tempo com a Santa Vó Rosa. E sempre que possível, Jesus levava o espírito da Santa Vó Rosa para o céu, para que ela conhecesse os mistérios de Deus, para ir preparando e se tornasse inteiramente a semelhança dele, Jesus, e tivesse o mérito de receber toda a sabedoria, toda a unção, toda a virtude, todos os dons que ele possuía, ele a formaria então e daria a ela o galardão de Espírito Consolador. E a nossa igreja começou pequena, muito pequenina, como eu disse no início, mas em pouco tempo começou a se desenvolver, cresceu até chegar num determinado ponto, porque Jesus precisava que a Santa Vó Rosa, que depois nós, mocidade, começamos a chamá-la por causa da sua idade, de Vó Rosa. Nós a chamávamos de vó porque ela amava muito e cuidava de nós como uma mãe, principalmente da mocidade, porque ela queria ajudar a mocidade a servir a Jesus, a amar Maria Santíssima, a amar o reino dos céus. Então, como o seu carinho era muito grande pela juventude e por todos, mas ela dedicava uma especial atenção para a juventude, porque ela sabia o quanto o pecado oferecia coisas para a juventude. E nós começamos a chamá-la de vó. E não sabíamos porquê, mas a amávamos assim. E a Santa Vó Rosa foi aperfeiçoando a doutrina e a disciplina, até que as coisas principais, a base fundamental da doutrina havia sido ensinada e a disciplina toda implantada na obra da nossa igreja. De tal forma que a igreja estava indo muito bem, mas nós estávamos naquela época semeando. E semeávamos porque ainda a vitória da Santa Vó Rosa não tinha se completado. Até que ela, percebendo que o seu corpo já estava cansado, pediu a Jesus que queria continuar o seu ministério só em espírito, para que pudesse trabalhar muito mais e ajudar muito mais a Jesus. E foi uma das coisas que Jesus determinou. Eu aceito o seu pedido, desde que a minha serva prepare alguém para ser seu sucessor. Aquele que foi aprovado inteiramente em tudo que ela precisou foi o nosso querido irmão Aldo. E então ela o escolheu e apresentou a Jesus, ao nosso Deus, e eles concordaram com a escolha. E então foi nesta época que Jesus resolveu recolher a Santa Vó para o céu. E indo para o céu, ela foi coroada como Espírito Consolador. E aí a igreja que a chamava de vó, começou a chamá-la de Santa Vó Rosa. E através então do seu sucessor, o nosso querido irmão Aldo, que hoje também é um santo na glória de Deus, ele foi mostrando todo o poder que ela recebeu, toda a unção, foi nos fazendo compreender o ministério extraordinário de Maria Santíssima, dos santos profetas, dos santos apóstolos, porque o nosso Deus fez cumprir na obra da igreja uma promessa que Deus havia feito aos seus santos profetas, que chegaria o dia em que eles iriam novamente exercer o seu poder sobre um povo na terra. E quando a Santa Vó Rosa venceu a sua última batalha, que foi coroada como Espírito Consolador, então Deus garantiu, porque a sua mais difícil e a mais importante de todas as promessas havia sido cumprida, que era a formação do Consolador. E então Deus garantiu a vitória da igreja. E como garantiu, um dia a Santa Vó mandou o nosso bispo Eurico Matos Coutinho dizer que se a igreja merecesse, nós íamos ter um presente no final do ano. E no dia 31, então, o nosso bispo teve ordem de dizer que o céu todo havia se unido, inclusive os profetas,
os santos apóstolos, todos os santos anjos, querubim, serafim, haviam se unido para defender esta igreja. E o nosso poder se multiplicou muitas vezes. E os milagres foram acontecendo. E aí a igreja teve um avanço muito grande. Cresceu, se desenvolveu, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Milhões de ouvintes do nosso programa. Milhares de pessoas que nos ouvem muito longe pela internet. Em muitos lugares ouvem o nosso programa e creem na Santa Vó Rosa. Eu estou dizendo isso para que todos os prezados ouvintes, irmãos apostólicos, entendam o poder extraordinário de Deus e o seu profundo amor e a luta imensa que Deus, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima e hoje esses dois santos que Jesus formou no nosso meio para provar a todos nós que é possível existir santo em qualquer época. O nosso Deus tem poder, Jesus, para formar santos até a sua própria semelhança em qualquer época, desde que as criaturas creiam, amem a Deus, amem o seu próximo, amem a justiça, a verdade e queiram servir o reino dos céus. A nossa igreja cresceu muito nesses anos todos e esse desenvolvimento todo devemos à manifestação da glória de Deus no nosso meio. Somos felizes, temos paz, temos alegria, temos uma união fraternal. E convidamos a todos que participem conosco desta união, que amem ao reino dos céus, que permaneçam conosco, ouvindo o nosso programa A Hora Milagrosa, confiando no poder de Deus extraordinário que se manifesta na nossa igreja. E eu tenho certeza que aquele que for sincero na sua fé irá ser muito feliz. E eu vou orar agora em seu favor, desejando que a Santa Vó Rosa lhe ajude a compreender todas as coisas e a ser muito feliz nesta terra. Creiam de todo o seu coração nesta igreja, porque para realizar a obra que realizamos neste período que eu citei, só mesmo contando com a unção preciosa do Espírito Santo do nosso Pai, do nosso Altíssimo Deus, do seu Filho amado Jesus, de Maria Santíssima e desses dois santos que o nosso Deus preparou no nosso meio para provar a sua glória e o seu poder. Santa e querida Vó Rosa, falei a esses ouvintes do nosso programa e aos nossos irmãos apostólicos o quanto o nosso Deus lutou para te formar, para formar também o nosso querido primaz, nosso santo profeta Aldo, para que eles possam ter fé e possam merecer a graça dos céus. Santa Vó Rosa bendita, somos gratos, em primeiro lugar ao nosso Deus, é claro, mas muito gratos à Senhora, ao nosso querido irmão Aldo, este santo da glória de Deus que, juntamente com Jesus, a Senhora formou no nosso meio. Ao nosso boníssimo Jesus, por ter nos dado a oportunidade preciosa de pertencermos a esta santa igreja e de gozarmos da felicidade que só o céu pode nos dar. Abençoa esses ouvintes que aceitaram de bom coração e puderam ter uma confiança maior na obra que estamos realizando nos dias atuais. Santa Vó, com esta bênção, com esta felicidade, eu peço que a Senhora alivie o sofrimento dos que estão enfermos. Que a Senhora também abençoe a vida deles, tanto material como espiritual, acrescentando-lhes mais sabedoria, unindo esses familiares nos laços do amor fraternal. Santa Vó Rosa, eu rogo que a Senhora unja esta água, este óleo, estes elementos que eles colocaram junto deste aparelho transmissor, e que, tendo estes elementos a unção do Espírito do nosso Pai, eles possam ter muita felicidade
e no momento necessário, e eles fizerem uso destes elementos, eles possam ser abençoados e alcançados pela tua graça, que é a mesma graça de Jesus, de Maria Santíssima, do nosso querido Primaz. Ó prezados ouvintes, recebam, pois, toda a bênção dos céus, a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, a bênção do nosso Consolador, a Santa Vó Rosa, e do nosso santo profeta, irmão Aldo. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.